Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária Mirim. Solicito à vereadora Mirim, Emily Stephanie Ronchi, que recepcione os vereadores Carlos Wagner, alemão, vereador Diego Nazato e o vereador Almir Vieira, presidente da Câmara Municipal de Blumenau. Convido também o senhor Enzo Vieira, gerente de assuntos da juventude, que fará parte desta mesa. Sejam todos bem-vindos. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Informo a todos que, por ocasião da recente tragédia que assolou nossa cidade, faremos ao final desta sessão um minuto de silêncio, em respeito à memória das vítimas e em apoio aos familiares e amigos. Comunico também que será votada nesta sessão moção de apelo, direcionada ao Governo do Estado de Santa Catarina, que será discutida oportunamente no segmento desta sessão. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem, para, em posição de respeito, acompanharmos o hino do Brasil.
Convido a vereadora mirim, Júlia Eduarda Passold, para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Obrigada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da segunda sessão ordinária mirim. Em 27 de março de 2023, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a segunda sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim, Fernanda Pisque Matoso. Em seguida, o presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, estando ausente a vereadora mirim Gabriele Chaves, justificadamente. Constando o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. A vereadora mirim, Júlia Schroeder Lauschner, fez a leitura do artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da primeira sessão ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez uso da tribuna livre a senhora Adriele Francisco Bueno, representante do movimento Mars Roxo. Na sequência, também fez uso da tribuna livre o ex-vereador mirim da legislatura de 2018, Davi Nunes da Costa. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 1/2023 a 14/2023, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de abril de 2023, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. Plenário da Câmara Mirim, 27 de março de 2023. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Justificou a ausência nesta sessão ordinária a vereadora mirim Júlia Schroeder Lauschner. Convido neste momento o presidente Almir Vieira para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui em suas residências. Hoje, com mães aqui no auditório, bacana. Senhores vereadores que fazem parte do parlamento desta casa, boa tarde também. Toda a equipe, tanto do vereador mirim quanto também da TVL. O motivo que me traz aqui hoje, para fazer um pouco da minha fala, é exatamente o que ocorreu por esses dias na cidade de Blumenau. Tivemos e estamos ainda com o coração apertado, estamos de luto, estamos trabalhando juntamente com o Executivo para poder, de uma forma mais breve possível, trazer o máximo de segurança para vocês. Porque, além de vereadores, também são alunos, são jovens que também frequentam a rede de ensino. E a responsabilidade desta casa, a responsabilidade nossa, enquanto parlamentar, de tentar fazer o melhor possível. Um ocorrido que pegou todos de surpresa e que muitas vezes nem a prevenção dá tempo de resolver. Mas que nós vamos fazer, e vamos fazer, com certeza, o melhor possível para a nossa cidade. Porque foi a nossa cidade que nos colocou aqui. Foi a nossa cidade que colocou os 15 vereadores aqui, acreditando no trabalho de cada um, individualmente ou em conjunto. Acreditando na possibilidade de nós fazermos a diferença para a nossa cidade.
E quando nós estamos aqui hoje reunidos com um monte de jovens, adolescentes, a responsabilidade aumenta muito mais. A responsabilidade aumenta do tamanho que esta casa não mediu esforço em momento algum. Primeira notícia oficial do ocorrido, os 15 vereadores já se reuniram, atenderam um chamado nosso, fizemos uma reunião e já de bate-pronto trabalhamos já naquilo que nós achávamos que era possível para aquele momento. Fizemos o repasse para o Executivo no valor de R$ 1.300.000, verba que essa vinha sendo guardada de outras mesas diretoras para a construção da Câmara, para a construção da nossa sede, que é uma das prioridades que foi deixada de lado naquele exato momento, até porque a vida é prioridade número 1. Depois, o resto a gente consegue voltar e construir com o passar do tempo. E estando aqui, junto com os vereadores, tomamos outras medidas, demos a liberdade e a condição do prefeito começar a atuar em várias situações emergenciais, na preocupação de poder contribuir para que a segurança seja ampliada, para que a segurança seja resguardada mais rapidamente possível, porque nós não estamos falando de de dois, nós estamos falando de vários jovens, adolescentes, crianças que vivem no nosso município, e nós precisamos, como já mencionei anteriormente, na obrigação de parlamentares cuidar e zelar pelo nosso povo. E a Câmara de Vereadores Mirim é responsável também, indiretamente ou diretamente, de trazer as informações, de levar as informações para os seus coleguinhas, de levar as informações para a sala de aula, para os seus professores, mostrando e demonstrando o que vem acontecendo no Parlamento Municipal, mostrando o que vem acontecendo também no Parlamento dos Vereadores Mirim, conversando com os orientadores, com os coordenadores, trazendo as informações para que nós possamos, juntos com vocês, trabalhar da melhor forma possível. E vocês são muito responsáveis também por tudo que acontece junto da escola de vocês, junto da turminha de vocês, e também, não por que dizer, da cidade. Porque, afinal de contas, vocês também andam por essa cidade, vocês são filhos, vocês são netos, vocês são amigos, e vocês sabem muito bem, já hoje, com a pouca experiência que tem aqui, eu tenho ouvido falar da vontade e do comprometimento de cada um individualmente, de fazer o melhor, de vir acompanhar a sessão aqui dos vereadores, a sessão de plenário, apontando muitas vezes dúvidas, erros, chamando a atenção dos coordenadores, o porquê de algumas questões. Isso é democracia, isso é política, isso é importante. Eu, na minha época, não tive a oportunidade de fazer o que vocês estão fazendo, nem de sentar aqui como vocês estão sentando. Não sei se o Nazato teve, ou se o Alemão teve. Na nossa época não se falava de vereador mirim e nem se tinha a mínima perspectiva de poder estar sentado aqui e conversar. Assuntos que vão desde a nossa pré-adolescência, juventude, até a maturidade. E vocês já estão nesse caminho, com responsabilidades individuais de cada um, de vir aqui na frente da tribuna falar com a comunidade, de vir aqui expor as suas ideias, de vir aqui defender os seus projetos. Pena que nós só podemos fazer isso para cada 15, uma vez por ano. Porque todo jovem, todo adolescente deveria ter a oportunidade que vocês têm. Saibam vocês que no futuro bem próximo, e quando nós falamos próximo, o dia passa muito rápido, a vida passa muito rápida, vocês podem estar sentados aqui. Vocês podem estar aqui defendendo a tese de vocês. Vocês podem estar aqui preparando um caminho político, onde vocês serão responsáveis pela vida dos blumenauenses. Quiçá, daqui a pouco pelos catarinenses, pensando mais alto, daqui a pouco pelos brasileiros, por que não? A geração de vocês será uma geração diferenciada. A geração de vocês vem com uma pegada muito pequena da política. Porque vocês pegaram um momento da história política e um momento da história do Brasil, onde o maior vulto que teve foi o escândalo. Só tivemos escândalo. Onde a justiça deixou de ser justa. Onde a mentira tomou conta de proporções sem tamanho. Onde o crime compensa. Vocês pegaram isso, direto ou indiretamente.
as famosas fake news, os famosos anúncios que ninguém sabe de onde é que vem, como vem, quando vem. E você já vem criando esse corpo e esse entendimento. Todos os 15 que estão aqui, com certeza, falo isso de cadeira, sabem muito mais na frente de um computador, na frente de um celular, do que eu, o Nasato, do que o próprio Alemão, ou qualquer outro que está aqui. Vocês veem nessa pegada da tecnologia, vocês veem nessa pegada do conhecimento. E a política, ela foi ficando para trás. Eu sempre menciono que isso até é uma condição que os próprios políticos mais antigos fazem questão que isso aconteça. Quanto mais analfabeto político num país, mais fácil de se dominar, mais fácil de se comandar e mais fácil, muitas vezes, de se comprar. Agora, quando nós começamos a criar inteligência política, quando nós começamos a criar pensamentos, ideias, entendendo o quão é importante a política, nós começamos a desenhar um futuro diferente. Pasmem, existem pessoas hoje com 60, 70 anos que ainda falam que não precisam da política. Mas vivem num país democrático, onde tudo é movido pela política. Das nossas necessidades básicas, às nossas alegrias, ao nosso lazer, tudo passa pela política. Entrar no ônibus passa pela política. O aumento da gasolina passa pela política. A entrada livre no cinema para o estudante passa pela política. O atendimento médico passa pela política. A pracinha lá do lado da minha casa, onde tem equipamento de ginástica, onde tem quadra polivalente, passa pela política. Nós vivemos e respiramos política. Então isso, para vocês, é um privilégio que vocês têm que pegar todos os dias e cuidar com muito carinho e ter o maior entendimento para vocês levarem no futuro, para aqueles que muitas vezes não tiveram a oportunidade de estar aqui com vocês, aquele amiguinho revoltado, eu falo amiguinho, né? Mas o amigo, a colega, a pessoa que estuda com vocês, que não quer saber de política, vocês vão ter um embasamento, vocês vão sair daqui no final do ano com uma formação, com um conhecimento político. E me alegra muito saber, porque nós, enquanto vereadores, estamos aqui na casa, mas estamos aí, monitorando, estamos analisando. Prova disso, hoje tem 3 vereadores aqui. Me alegra muito de saber que a turma que está aqui quer aprender e quer fazer a diferença. E só um relato antes de eu terminar, a diferença de gerações. Hoje a Câmara de Vereadores, Nasato, tem 3 mulheres. Aqui nós temos 5 homens e 10 mulheres, é isso? 1, 2, 3, 4, e 10 mulheres. Olha a diferença da modernidade, se assim pode-se dizer, o espaço que cada vez mais a mulher está alcançando. Para não passar do horário, presidente, quero agradecer mais uma vez a vocês, parabenizar cada um individualmente, parabenizar os pais por estarem aqui acompanhando, incentivando, isso é muito importante, e dizer que a Câmara de Vereadores está aberta a qualquer momento, todos os gabinetes, tirem suas dúvidas, participem, tragam seus amigos, tragam seus familiares, essa aqui é a casa do povo, essa aqui é a casa de vocês. Obrigado. Agradeço ao presidente Almir pelas palavras proferidas e por prestigiar a sessão mirim. Caso tenha outro compromisso, sinta-se à vontade. Convido neste momento o vereador Carlos Wagner para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhorita presidente. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras mirim, as mães que estão acompanhando aí. E, senhora presidente, senhorita, né? Que a gente está envelhecendo muito vocês, eles são muito jovens ainda. Como eu conversei com algum de vocês, né, separadamente, quero também mandar um abraço para a nossa vereadora mirim, a Gabriele, que é da Miranda Tamandaré, que nos representa a nossa parte do Vostad, né?
E, senhorita presidente, como conversei com vocês, eu vou mostrar um videozinho de 2 minutos da minha fala aqui. A TVL pode mostrar. Eu vou fazer um desafio para vocês, né? A EFA Alumetal. A associação atende mais de 1.100 crianças por mês em 14 locais e 4 cidades. As parcerias geram um apoio financeiro aos professores, pagamento de quadras e aquisição de materiais esportivos. A Alumetal doa medalhas e troféus para as escolas e ONGs. Em 2021 foram 2.281 medalhas e 46 troféus doados. Acreditamos que incentivar o esporte é fundamental para a transformação positiva nas famílias envolvidas. Já são mais de 15.000 crianças e adolescentes atendidos nesses 25 anos através do esportes voltados à comunidade, como futebol, futsal e vôlei, desenvolvendo os valores esportivos e incluindo pessoas como surdos, síndrome de Down e autistas leves. Essa equipe é formada por 3 instrutores, 2 motoristas e uma coordenadora. E é eles que fazem as atividades diárias com toda a dedicação às crianças. E você pode fazer parte dessas ações através do Ônibus do Bem. É através do Ônibus do Bem que fazemos a diferença na vida de mais pessoas através de ações com ONGs, CIs e fanfarras. Em 2021 foram mais de 2.800 quilômetros e 8 instituições beneficiadas com o Ônibus do Bem. E a sua logo pode estar no ônibus, nos coletes esportivos, nas divulgações, através de cotas em valores de boleto em 12 vezes. A cota bronze é R$ 250 por mês. A cota prata, R$ 350 por mês, com a sua logo em 10 centímetros no ônibus. Ou a cota ouro. Pode cortar a TVL, que o que interessava para eles é uma... Então, senhores, senhoras que estão na... É um desafio, nessas 1.500 crianças que hoje participam desse nosso trabalho, que é um trabalho particularmente ele é gratuito, tá? Ele é feito em algumas escolas, por exemplo, o Almirante Tamandaré, o Vidal Ramos, tá? E o Centro Esportivo do SESI tem na nossa região gratuitamente, tá? E talvez seja um desafio nós fazer na escola de vocês, tá? Porque não tem um custo nenhum, tá, para a escola. O negócio é nós ocupar vocês. E junto com isso aqui tudo, tem assim, dessas 1.500 crianças que participam desse núcleo, desses eventos, nós temos mais de 500 crianças que não têm um par de tênis, que não têm uma chuteira. Então, a gente fez a campanha, tá, nas escolas, vai ter aí depois os lugares onde tem as coletas, mas hoje a dificuldade maior é um tênis usado ou uma chuteira usada, que talvez vocês possam, nas campanhas de vocês no colégio, nos ajudar também. Tá? Esse seria um desafio que eu queria que vocês pudessem. Principalmente na nossa escola militar, hoje ela não veio, né? A menina da... Ah, está ali? Desculpa, que ela sempre estava de uniforme. Então, as escolas que têm um poder aquisitivo maior, tá, poderia ajudar e colaborar. Todo esse material é repassado para quem não tem nada. Tá? E assim nós temos... Todo mundo tem um parzinho de tênis usado em casa que pode colaborar. E nós temos um outro desafio, tá, que eu vou mostrar numa outra oportunidade, que é nós fazer a escola de vocês ser totalmente com água de chuva e energia solar. Tá? Então, assim, nós estamos tentando, em algumas escolas já existe, o Almirante Tamandaré é uma, o Vidal Ramos vai ser a segunda, a Alice Tiller foi a primeira. Tá? As escolas têm que ser autossuficientes. Assim, Blumenau tem um problema muito grande de falta d'água. Tá? E nós usar uma água com flúor e cloro na descarga do banheiro é doído para aquele que falta. Tá? E nas escolas novas, as novas hoje já têm captação de água de chuva. E nas antigas também dá para dar uma arrumada em alguns casos, tá? Que é o caso agora do Vidal Ramos. Com essa reforma que vai ter, vai ser possível fazer. Então, assim, tente levar isso para a escola de vocês, que ela seja autossuficiente. Estamos buscando recurso, tá, de deputados para fazer as escolas energia solar. Tá? Porque é isso que vocês precisam fazer. Tudo que vocês economizar na rede,
tá? Vai sobrar para aquele que está precisando. Porque hoje, na realidade, nós não temos capacidade de produção de energia. Tá? Se o Brasil crescer mais do que já está crescendo, nós não temos energia. Algumas cidades, aí na temporada de praia, não têm energia. Tá? Então, talvez seja um negócio inteligente, tá? As nossas escolas ser autossuficientes, tanto em água de chuva como energia solar. Eu parabenizo mais uma vez as mães que acompanham aqui, e esse seria o desafio que eu tinha para mostrar para vocês. Nós temos um projetinho pronto, tá? Agora estamos levando lá para a Vila Itopava, tem um colégio que está interessado. Tá? Vocês têm uma fonte de recurso que dá para descobrir e tentar captar, que é um recurso federal. Tá? Existe recurso hídrico para esse tipo, foi assim que o Almirante Tamandaré conseguiu fazer captação de água de chuva na escola. Tá? Ela conseguiu comprar os equipamentos por uma emenda que existe na nossa lei federal, e daí nós entramos com a parceria com a mão de obra, gratuitamente. Tá? Mas hoje, assim, 50 pessoas numa empresa, tá? Ela gasta 80 mil litros de água por mês na descarga do banheiro. Tá? Então, imagina um colégio com 1.200 alunos, que é a Felipe Schmidt, que é outros colégios, que tem, o Vidal Ramos tem quase 900, o Almirante 500 e pouco. Então, quanto daria para nós economizar água, tá? No sentido de o futuro de vocês ficar garantido? Porque ninguém sabe como vai ser. Eu estou aqui em Blumenau há 50 anos, falta água. Né? A população está crescendo, todo mundo está crescendo, e seria um jeito de nós economizar e ajudar o nosso município e a nossa cidade. Esse é o meu desafio com vocês. Senhorita Presidente, Fernanda, muito obrigado. Tá, é isso por o momento. Agradeço ao vereador Alemão pelas palavras proferidas. Faremos o possível para somar esforços diante de tão nobre causa. Caso o vereador tenha outro compromisso, sinta-se à vontade. Convido neste momento o senhor Enzo Vieira, gerente de assuntos para a juventude de nosso município, para utilizar a tribuna livre, pelo tempo de até 10 minutos. Mais do que nunca, a gente precisa falar sobre a nossa saúde mental. Quando eu falo jovens, eu me incluo, porque um jovem vai de 15 a 29 anos. Então, se vocês ainda não têm 15 anos, vocês estão quase na juventude. Eu quero cumprimentar a excelentíssima vereadora Mirim, presidente dessa casa, Fernanda Pisque Matoso, em seu nome os demais membros da mesa diretora, os vereadores mirins, vereadores, e ainda saudar o público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TVL. Boa tarde a todos. Quero também, antes de tudo, prestar minhas condolências às famílias das vítimas da covardia ocorrida no último dia 5 na nossa cidade. E fazer a reflexão que, infelizmente, através desses períodos, que nós, que estamos aqui todos gestores públicos, que reestruturamos a pasta que define os dias de amanhã, a educação. Por isso, gostaria também de agradecer e cumprimentar o prefeito Mário, a vice-prefeita Maria, o secretário de Educação, Alexandre Matias, e o presidente dessa casa, o vereador Almir Vieira, por serem técnicos em momentos tão difíceis e, consequentemente, com tomadas de decisão tão certeiras. Prezados, eu quero que essa minha fala aqui seja principalmente uma conversa de jovem para jovem, e, para isso, eu quero contar para vocês um dos primeiros nãos que a vida me deu, lá em 2012, né? Então, eu já estava fazendo 11 anos. Eu estudava no Bom Jesus e era apenas um adolescente, como vocês são hoje, e concorri a essa cadeira que vocês são sentados e perdi a eleição. Hoje, por uma mudança do destino, eu me encontro aqui, então estou muito feliz de estar falando com vocês, nessa cadeira que eu não pude ocupar, mas 11 anos depois estou aqui conversando com vocês. Então, é uma honra para mim. A resposta para a pergunta o que faz um vereador mirim, na verdade, ela tem que estar na ponta da língua de cada um de vocês, né? Quando vocês vão ser questionados pelos amigos e pela família de vocês. E, claro, aqui, com muita humildade, sem querer ensinar vocês a rezarem a missa, eu quero lembrar que o principal papel dessa casa é, dentre outros, representar a demanda que vocês têm e a demanda que o bairro e o colégio de vocês têm também. Então, nesse sentido, o vereador mirim, vocês precisam entender que vocês são a ponte entre o cidadão, ou seja,
o colega de vocês, as professoras, os diretores, aqueles que moram no mesmo bairro que vocês, e o poder público. Ser vereador mirim e ocupar qualquer espaço público, como o que vocês ocupam hoje, ou o que eu ocupo hoje, agora eu estou falando, né, mas é muito mais sobre ouvir do que falar. Então, vocês precisam estar sempre com os ouvidos atentos para que as pessoas se sintam à vontade de chegar até vocês. E aí, consequentemente, vocês vêm nessa tribuna que eu estou ocupando agora e vão ocupar esse espaço para falar as demandas que a população tem. Só que ocupar essa tribuna aqui não é o suficiente. Vocês precisam ter a ciência, que nem o vereador Almir falou, que a gente tem 15 vereadores aqui que estão com as portas abertas para vocês comentarem o que vocês estão escutando na escola, quais são as demandas da população jovem. E, por conseguinte, vocês também precisam saber que esta gerência que eu ocupo também está aberta para vocês virem falar comigo. Uma das principais questões que nós, enquanto gestores públicos, precisamos saber é que somos passageiros, né? Ano que vem vocês não vão estar aqui, na próxima legislatura talvez os vereadores que estão aqui não vão estar aqui, eu também não vou estar aqui, então a gente precisa deixar um legado. E esse é um dos principais problemas na política brasileira. A gente só pensa no nosso mandato, no que eu posso fazer, e não pensa numa política de município, no que vocês podem deixar para legado para as próximas pessoas, para os próximos adolescentes que vão sentar onde vocês estão hoje. Então, a gente pode e precisa, na verdade, criar políticas públicas para a juventude de maneira conjunta. Os vereadores mirins, os vereadores, o Poder Executivo e a gerência da juventude. E aí vocês me perguntam, eu estava esses dias lá na Fortaleza, numa escola, e me perguntaram, Enzo, mas o que é uma política pública? O que é uma política pública? Então, vocês têm que ter clareza que a política pública, na verdade, ela é tudo. Pode ser desde essa minha fala que eu estou fazendo com vocês agora, e ela vai afetar uma ou mais pessoas, mas também vai ser a construção de uma escola, de uma ponte, de uma rodovia. Ou seja, todos nós podemos fazer políticas públicas a qualquer momento. E tem uma autora que eu gosto muito, que chama Maria das Graças Rua. Ela descreve, na análise dela sobre políticas públicas, e ela diz que, na verdade, a política consiste no conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos. Então, esta, de maneira bem clara para vocês, é o dever de vocês aqui, buscar a resolução pacífica de conflitos quanto a bens públicos. Eu quero deixar claro que eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham muito sucesso e que vocês não esqueçam do bairro, da escola de onde vocês vieram. E que, principalmente, vocês saibam aquilo que o vereador Almir Vieira estava falando, que o vereador mirim tem que ser multiplicador do que vocês aprendem aqui. A gente só tem 15 pessoas que estão representando a todas as escolas de Blumenau. Eu não pude estar aqui, eu queria muito. Então, vocês precisam pegar no pé dos professores, dos diretores, das escolas de vocês, porque tudo que vocês aprendem aqui, vocês precisam repassar. Peçam roda de conversa, peçam palestra. O papel de vocês aqui é importantíssimo, porque aqui é que a gente vai decidir o futuro da nossa juventude, que está desse jeito, que a gente não fala nem sobre saúde mental nas escolas. Eu quero também deixar uma tarefa para vocês aqui para pesquisar sobre um programa muito legal que chama ID Jovem. É um programa do governo federal que ele chega a dar até gratuidade em ônibus, em passagens de ônibus interestaduais para jovens que têm de 15 a 29 anos e até 2 salários mínimos como renda familiar. Aqui em Blumenau, por exemplo, a gente teve pouquíssimos jovens nesse ano que foram atrás desse programa. Imagina, vocês vão poder, o jovem vai poder viajar de maneira interestadual, de maneira gratuita, vai poder também acessar todos os programas de cultura com desconto, e a gente tem poucos jovens participando. Então, é muito importante que vocês peçam na escola de vocês para que isso seja divulgado. A gente tem também, em Santa Catarina, o programa Deputado Jovem, que, assim como o vereador mirim, vocês são vereadores aqui, mas no Deputado Jovem vocês vão ser deputados. O que acontece aqui em Blumenau é que a gente tem pouquíssimas escolas que estão inscritas nesse programa. A gente tem 3 ou 4. Então, com certeza, a escola de alguém aqui não está inscrita nesse programa e não vai poder ser sorteada. Imagina, vocês vão ser eleitos
para tomarem posse na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vocês vão passar uma semana em Florianópolis com tudo pago para o governo do Estado. E lá vocês vão participar de CCJ, vão eleger mesa diretora, que nem vocês estão fazendo aqui, mas como deputado. E vocês vão falar com outras escolas, com outros estudantes de todo o Estado. Então, é muito importante levar isso para as escolas de vocês. E o programa de vereador mirim aqui de Blumenau, vocês com certeza sabem que a gente foi pioneiro em Santa Catarina e a gente é referência, não só em Blumenau, não só em Santa Catarina, mas no Brasil. Então, é muito importante que vocês saibam disso e que vocês façam valer a pena todo o investimento que a cidade, que o Estado faz aqui. Blumenau é referência também no programa do vereador mirim. A minha gerência, que eu ocupo hoje, da juventude, ela é responsável, assim como vocês, para articular essas demandas da população de 15 a 29 anos. Então, a gente precisa, junto, pensar onde é que está esse jovem que mora em Blumenau, o que esse jovem quer, qual que é o acesso desse jovem à cultura, o acesso desse jovem ao lazer, quais são as dificuldades que esse jovem enfrenta no dia a dia, o mercado de trabalho, se é bom o suficiente, e o sistema educacional, no ponto de vista do jovem, se ele funciona. Mas vocês não podem esquecer que quando a gente, de novo, quer criar política pública para um sujeito, a gente escolhe esse sujeito, no nosso caso que é o jovem, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é escutar justamente o jovem. Não basta a gente sentar numa cadeira confortável e ficar divagando sobre o que o jovem quer, o que é melhor para o jovem. A gente precisa escutar ele. Por fim, então, eu quero concluir a minha fala quando eu retomo o sentimento, que é estar aqui, depois de 10, 11 anos da minha não vinda para essa casa. Nesse ato, estudei muito, trabalhei, e com certeza vocês vão fazer o mesmo, e a vida me trouxe aqui, diante de vocês, ocupando esse espaço que eu sempre quis. Que durante esse ano vocês se sintam tão realizados como eu estou agora. E eu tenho certeza que o sucesso está na próxima porta. Muito obrigado e devolvo a palavra. Agradeço ao senhor Enzo pelas palavras proferidas, pois tenho certeza que contribuirão para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso tenha outro compromisso, sinta-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Felipe Uman Passig, da Escola de Educação Básica Adolfo Konder, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento aos demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Quando se pensa em progresso de ensino, aprendizagem na visão educação brasileira, percebe-se que muitas são dificuldades enfrentadas no cotidiano de salas de aula. Por este motivo, aguça o interesse de entender a relação entre a psicopedagogia no contexto escolar e o papel do profissional diante dos problemas de aprendizagem. Nesse contexto, podemos perceber que o profissional com essa formação pode atuar diretamente no diagnóstico e tratamento individualizado de cada aluno, estes nos quais possam estar passando por alguma dificuldade, seja ela intelecto ou até mesmo familiar, onde acaba impactando no seu rendimento escolar. Afinal, um profissional apto para realizar esse tipo de abordagem é capaz de orientar não somente o aluno, mas os professores, coordenadores, escolares e família, para que todos consigam administrar de forma melhor possível uma situação que muitas vezes só falta orientação assertiva. Esse profissional é de uma importância para o bom funcionamento escolar e suas práticas. Com isso, precisamos de incentivos públicos e de um olhar criterioso para a escolha e alocação desses profissionais em nossas redes escolares. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Ashley Dias Cel Schutel, da Escola de Educação Básica Jonas Neves, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome eu cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar também, de forma especial, minha mãe, Mary Gessel, e meu pai, que está assistindo pelos meios de comunicação. Hoje irei falar sobre o bullying, que é um problema que afeta vários estudantes, mas não só eles, como no local de trabalho também. Bullying é quando uma pessoa é escolhida por uma ou várias pessoas que ficam fazendo brincadeiras de mau gosto. As pessoas que fazem bullying tendem a usar a força física ou as palavras para afetar o seu colega. Bullying não é nada legal e você não precisa passar por isso sozinha. Você pode contar para os seus pais ou para os coordenadores de sua escola. Existem vários tipos de bullying. O bullying físico, verbal, moral, psicológico, material e virtual. Se você conhecer alguém que sofra bullying, ajude-a, pois a maioria das pessoas não tem coragem de denunciar. Temos que ter a consciência que é crime promover e praticar o bullying. Abre aspas. O amor e a compaixão são necessidades, não luxos. Sem eles, a humanidade não pode sobreviver. Fecha aspas. Bullying, eu tô fora. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim César Augusto Hilger, da Escola de Educação Básica João Durval Miller, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirim, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial o presidente da Câmara de Vereadores, Almir Vieira. Sabemos que tem muitos adolescentes que acabam deixando o estudo de lado, seja por se importar demasiadamente com um esporte específico, e também temos o ao contrário, quando o adolescente se importa demais com seus estudos e acaba deixando sua saúde física de lado. O correto é buscar o equilíbrio, fazer atividades físicas de forma regular e também estudar de forma diariamente, tanto na escola quanto em casa. Mesmo que eu estudar em casa, seja uma rápida leitura de 30 minutos, já ajuda muito. E a atividade física seja apenas 2 vezes na semana. Já está bom, isso irá te relaxar e melhorar sua saúde física. Sei que não é fácil conseguir um equilíbrio, mas não é impossível. Vale a pena tentar. Quem gosta de praticar exercícios, mas não de estudar, sugiro que comece lendo sobre o esporte que você gosta. Porém, se for ao contrário, gostar de estudar, mas não de praticar exercícios, eu recomendo que comece com atividades bem tranquilas e lúdicas. Quando se sentir desanimado, pense naquele personagem, concedo a parte ao Samuel. Com autorização do orador, ouço em a parte o vereador Samuel. Bom, eu acho muito importante trazer esse assunto, porque o estudo e o esporte, tentar um equilíbrio, fazer não muito de um e não muito de outro, entende? Porque o esporte, a saúde, para a saúde em geral é bom, e o estudo é muito bom para a nossa vida no futuro. Ter um emprego bom é muito bom. Então, achei parabéns por ter trazido esse assunto aqui sobre o equilíbrio entre essas duas coisas. Muito obrigado. Obrigado pela parte. Lembre daquele personagem do livro que nunca desistiria e se inspire nele. Muito obrigado. Para finalizar, gostaria de agradecer a atenção de todos. Boa tarde.
Com a palavra, a vereadora mirim Letícia Varela, da Escola Básica Municipal Professora Zuma Souza da Silva, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a coordenadora pedagógica do Programa Vereador Mirim, Adriane, e o coordenador de apoio Paulo e assessor Kleber. De acordo com um estudo conduzido pela CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, quase metade da população brasileira sofreu redução em sua renda durante a pandemia da Covid-19. Segundo a CNN Brasil, o número de endividados no Brasil bateu recorde no ano de 2021, com uma média de 70,9%. Na comparação com 2020, o crescimento dos endividados foi de 4,4 pontos percentuais, o maior aumento registrado nos últimos 11 anos, quando começou a série histórica. O site BBC News diz que, em 2022, a cada 100 famílias brasileiras, 78 estavam endividadas, apontando que, a partir de 2020, a proporção de famílias endividadas teve uma alta de 11,4 pontos percentuais. Infelizmente, é uma perspectiva de que esse índice cresça, o que pode agravar ainda mais a situação. Frente a todo esse cenário, o alerta para a crise econômica deixa ainda mais evidente a necessidade de investir na educação financeira da população. E o melhor espaço para fazer essa abordagem é na escola. Ter a oportunidade de aprender sobre isso na escola é um grande diferencial para crianças e adolescentes. Aprender a gerenciar as próprias finanças proporciona maior independência ao cidadão, melhoria na qualidade de vida, autoconhecimento, entre diversos fatores positivos para a vida do indivíduo e da sociedade. Dessa forma, é possível proporcionar um conhecimento mais amplo e estratégico e preparar para a nova geração de forma mais consciente e responsável para o futuro. É importante ressaltar que, seja médico, engenheiro, guarda de trânsito, artista ou professor, todos lidam com o dinheiro, porém, ao não saber lidar com ele, a sociedade chega aos pontos mencionados anteriormente. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Didi João Pereira, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso. Em seu nome, eu cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguns conceitos da filosofia estoica. A arte de não sofrer e, talvez, falando de maneira rude, o poder de não se importar. Uma corrente de pensamentos que tem muito a nos ensinar sobre a vida. Os estoicos acreditavam em viver de forma simples e virtuosa, buscando a paz interior e a harmonia com a natureza. Uma das metáforas mais famosas da filosofia estoica é a do navio. Segundo os estoicos, a nossa vida é como um navio em alto mar, enfrentando as tempestades, as intérpretes do oceano. Podemos ter o controle do leme, mas não podemos controlar as ondas. Assim, a única coisa que podemos fazer é navegar com sabedoria, mantendo a calma e agindo com virtude, mesmo em meio aos desafios da vida. Não é ético explicar metáforas, porém, como um aprendiz estoico e vereador mirim, eu quero repassar para vocês essa minha filosofia, que salvou minha vida e que me move até hoje, fazendo meus dias serem repletos de paz e o estresse inexistente. Nós não temos controles de coisas que ocorrem em nossas vidas, porém temos controle das nossas reações. A felicidade de um homem depende da qualidade de seus pensamentos. A vida não será boa se você não tiver um pouco de disposição estoica. Se você estiver andando numa rua sem sombrinha e cair uma chuva forte, você não fica triste com a chuva. Você aceita, vai para sua casa encharcado e talvez desapontado, mas segue a sua vida normalmente. Você não tem controle sobre o temporal, e é assim que precisa ser com seus problemas.
Aceite e siga a sua vida. Ninguém se importa tanto com você, a não ser a sua mãe. Pensar isso de forma positiva é uma maneira de perder a vergonha e também problemas derivados. Hoje em dia, a filosofia estoica é a mais recorrida e a mais utilizada por psicólogos e terapeutas. E pelas demais pessoas. Sócrates, por exemplo, era estoico. Como o professor Bittencourt falava no nosso curso de oratória, não acreditem no que eu digo, testem. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Vitória Gabriele Bauer, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e a todos que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial minha mãe Jaqueline, que se faz presente. A todos uma boa tarde. Não sei se todos vocês se recordam, mas no último dia 24 de março, quando nos vimos pela última vez, a coordenadora pedagógica Adriane nos orientou a pesquisar sobre licitação. Por esta semana, estive pesquisando entender mais sobre como funciona e o que é e decidi compartilhar. A licitação teve sua origem na Idade Média, nos estados medievais da Europa e consiste no ato da administração pública de contratar um produto ou serviço, dando oportunidades iguais aos candidatos e transparência ao uso dos recursos dos contribuintes. O objetivo é promover os meios necessários à máquina governamental ao menor custo possível, sem prejuízo na qualidade. As licitações são divididas em alguns subtipos, sendo eles concorrência, que é a contratação de maior vulto ou valor, a tomada de preço, que é a contratação de valor intermediário, o convite, que são as vendas de bens móveis e imóveis. Um exemplo disso seria as nossas camisetas que usaremos futuramente aqui na Câmara, onde precisamos encontrar empresas que atendam às solicitações. Com todos esses conhecimentos, podemos concluir que a licitação é importante, pois garante a melhor proposta, no qual seja mais vantajosa e que assegure as condições necessárias, visando o interesse do público e na garantia dos direitos do coletivo. Encerrando, agradeço a atenção de todos e, em especial, a Adriane por ter nos concedido esse novo conhecimento. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Eduardo Lima da Costa Pereira, da Escola de Educação Básica Christoph Augenstein, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins presentes, público e pessoas que estão nos assistindo pela TVL, via rede social ou pela TV. Antes de começar o meu pronunciamento, eu só queria lamentar as famílias, né, e dar o meu apoio às mesmas sobre os acontecimentos dos últimos dias em Blumenau. Eu sei que é muito difícil, eu sei que o sentimento não passa e eu sei que a dor é muito grande. Então, fica aqui essa citação a todas as famílias que estão sofrendo direta e indiretamente com tudo isso. Mas, agora saindo de um tema ruim, eu queria compartilhar com vocês o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, que foi dia 2 de abril de 2023. Foi um dia criado e definido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2007, para difundir informações, valorizar a importância do diagnóstico, além de conscientizar e mobilizar ações e atividades referentes ao transtorno do espectro autista. A data foi criada com a missão de reduzir o preconceito, a intolerância com as pessoas que possuem essa condição. Eu, Eduardo, sendo oficialmente diagnosticado com Asperger, que é a condição do espectro autista leve, eu posso garantir que essa parte de preconceito é algo recorrente, principalmente, eu vou citar aqui um caso, sem citar os nomes, colegas de turma meus brincando e achando que autismo é esquizofrenia. Não é. Eu gostaria só de ressaltar o quão ruim é ouvir isso.
Mas, apesar de todas essas dificuldades enfrentadas por quem tem a condição, quero citar que a maioria dos autistas tem formas muito distintas de demonstrar seus pensamentos, ideias e aprender novas coisas. Um exemplo é a capacidade de alguns autistas de focarem apenas no que querem ser ou então é algo que querem aprender. Se você deixar um autista que quer ser matemático com um livro de matemática, ou ele irá decorar o que tem nesse livro, ou ele irá aprender e poderá até ensinar o que tem nesse livro. Com esse pensamento e capacidade especial de alguns, muitos médicos, matemáticos, físicos, engenheiros, técnicos de informática, professores, podem ser autistas, diagnosticados ou diagnosticados de forma errada, ou então não diagnosticados. Mas, mesmo com a maioria dos autistas tendo essa capacidade especial, ainda assim, a maioria é tratado como não humano ou então é tratado de forma inferior. E eu gostaria, então, de ressaltar mais uma vez que todos nós somos humanos, não importa autista, não importa ser branco, não importa ser menor, não importa ser maior, não importa ser mais ou menos velho. Todos nós somos humanos, todos nós temos sentimentos, todos nós sangramos, todos nós temos emoções. E eu gostaria de cumprimentar o que me inspirou a fazer essa fala, que foi, principalmente, que eu tive em minha cabeça, foi minha psicóloga, que sempre deu todo o meu apoio necessário comigo tendo essa condição. É só isso. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Samuel Velho Pereira Meira, da Escola de Educação Básica Bruno Heltkebaum, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas, vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Nesse pronunciamento, eu vim falar sobre a segurança nas escolas e creches. E como eu escrevi esse pronunciamento antes de toda a tragédia que ocorreu aqui em Blumenau, eu vou continuar com o mesmo texto, porém com algumas mudanças. Na manhã de segunda-feira, dia 27 de março de 2023, um adolescente de 13 anos matou a facadas uma professora de 71 anos, em uma escola da Zona Oeste de São Paulo. Com certeza vocês devem ter visto esse caso, não só esse, como o que aconteceu aqui em Blumenau, que nessa última quarta-feira, que repercutiu nacionalmente. E olhando essa situação, eu fico pensando, o que se passa na cabeça de uma pessoa para cometer este atentado? E pesquisando muito sobre este assunto, eu achei a seguinte frase: quando um aluno agride o professor, não é evidência do fracasso da escola, mas sim da família, pois é na família onde se aprende a amar, respeitar e fazer o bem a todos. A escola é só um lugar onde tudo que se aprende em casa é enriquecido com outros saberes. Com certeza, a palavra-chave desta frase é família. Mas o que é família? A família ela pode ser um conjunto de pessoas, de uma pessoa, ou pessoas que moram sob o mesmo teto, ou até um grupo de pessoas com ancestralidade em comum. Em casos como esse, um pilar familiar é muito importante. Mas também a família precisa de Deus como seu pilar principal. Sabemos que hoje em dia os adolescentes estão mais propícios a terem depressão ou qualquer tipo de doença psicológica, por assim dizer. E também nos dias de hoje, os pais andam muito ocupados, muito atarefados. Chegam no trabalho e muitas vezes têm um trabalho doméstico, ou ficam na TV e no celular e não dão atenção aos seus filhos, não perguntam como foi seu dia, se precisam de alguma coisa. E por causa dessas coisas, eu acredito que os ataques à escola estão aumentando gradativamente, o que nos faz pensar se esses cidadãos tiveram coragem de cometer tal ato, teve um acompanhamento psicológico ou familiar.
Concedo a parte à vereadora Letícia. Com autorização do orador, ouço em a parte a vereadora Letícia. Bom, Samuel, vereador Samuel, eu só queria acrescentar, né, no seu pronunciamento que eu vejo que, tipo, minhas amigas, minhas colegas de sala, algumas, têm problemas psicológicos como esse que você citou, de depressão e tudo mais. E, realmente, elas contam para mim algumas coisas e o que falta mesmo é a atenção dos pais, é a família no eixo principal, né? Eles não têm muita atenção da família, é uma família desestruturada. É esse o problema que mais aflige os jovens hoje em dia, na minha opinião. Obrigada. Muito obrigada pela sua parte. Bom, voltando ao pronunciamento, agora em questão realmente de segurança nas escolas e creches, quando houve o atentado, alguns minutos depois, eu e minha turma, no meio de uma prova de ciências, a gente só via professores e pais correndo pelo corredor, tentando achar seus filhos. Muitos pais interromperam várias vezes o momento da nossa prova, que a gente estava concentrado. E, em meio a tudo isso, eu não parava de pensar. E se a nossa escola for invadida, para onde que eu vou correr? Será que eu vou correr para o pátio e pulo o muro e vou para o mato? Fico escondido lá algum tempo e depois saio? Será que eu vou para a quadra de baixo e me escondo em algum lugar lá? Isso me faz concluir que a falta de treinamento ou, por assim dizer, simulados para os alunos saberem o que fazer nessa hora é bastante. E também a falta de uma guarda armada e vigilantes na entrada e saída dos alunos está presente. Bom, nós só pedimos segurança. E que Deus possa confortar cada pai que passou o desespero naquele atentado e principalmente os pais que infelizmente perderam seus filhos. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Eduarda Passel, da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial minha mãe, Josiane, que se faz presente. Boa tarde a todos. No dia 9 de abril de 2023, mais especificamente ontem, comemoramos, para quem acredita, a Páscoa. Muitas pessoas dão grande importância apenas à parte mais famosa, a história do coelhinho que vem pulando até a nossa casa e nos dá ovos de chocolate para nos presentear. A Páscoa nos lembra várias casquinhas coloridas, as pegadas em forma de patas de coelhinho, muito chocolate e, convenhamos, essa parte realmente é muito legal. Por outro lado, esta é uma data do calendário religioso cristão que se inspira na comemoração judaica Pessá, que comemorava a libertação dos hebreus da escravidão. A palavra Pessá significa passagem, o que lembra a passagem do anjo pelo Egito. Esta foi, entre aspas, revisada pelos cristãos e agora nos lembra a parte da passagem da crucificação para a ressurreição. Páscoa significa renascimento, dia em que cristãos comemoram o renascimento para a vida eterna e o renascimento de Deus nos corações humanos. Os cristãos acreditam que há muito tempo Deus se fez homem, habitou entre nós e depois de certo tempo morreu para que os pecados fossem perdoados na cruz. E no domingo de Páscoa ele ressuscitou. Em nossa cidade comemora-se a Páscoa. O nome escolhido para este ano foi, abre aspas, um piquenique recheado de surpresas, fecha aspas, que teve o início no dia 9 de março e terá seu fim no dia 16 de abril. A ideia é convidar o público para passar momentos de alegria e diversão em família. O prefeito Mário Hildebrand destaca mais este grande evento sendo feito em Blumenau. Abre aspas. Nossa Páscoa vem crescendo a cada ano e isso reflete no desenvolvimento do turismo e da economia. Fecha aspas.
De acordo com o site da Prefeitura, este ano, a Páscoa em Blumenau vai disponibilizar vários ambientes fotográficos instagramáveis, que poderão ser encontrados em toda a cenografia do parque. O evento conta ainda com os tradicionais brinquedos e também atividades como a pintura facial e a Casa do Coelho, que são gratuitas. Já a pintura de casquinhas e a oficina de coelho de tecido, que fazem a diversão da criançada, precisam da aquisição do kit. Este ano, o ônibus City Tour Blumenau também faz parte da Páscoa em Blumenau. O passeio especial de Páscoa também está disponível durante a programação do evento. Outra atração é a Osterbaum, com 15 mil casquinhas coloridas e 3 árvores com 500 casquinhas cada. Um ovo de 15 metros de altura também será o espetáculo à parte. A obra é do artista blumenauense Guido Weber. Este evento, que acontece em nossa cidade, é espetacular. Atrai o público por sua beleza e pela diversidade de atrações que lá encontramos. Desta maneira, contribui para o desenvolvimento do turismo em nossa cidade, como também a Oktoberfest e o Natal em Blumenau, que foram eventos recentes. Ele une as famílias que, por mais que às vezes separadas, ali, naquele momento, encontram um motivo para rir e se divertir juntas. Como o prefeito já ressaltou, este evento contribui para a economia da nossa cidade. Estas atrações trazem o grande reconhecimento que nossa cidade merece, atraindo turistas e mostrando a real beleza da nossa querida Blumenau. Quantas pessoas queriam morar em uma cidade assim, tão linda e com tantos eventos? E nós, muitas vezes, não damos este reconhecimento necessário a ela. Como o hino da nossa cidade já diz, abre aspas, o orgulho faz do peito moradia, dos que amam esta terra abençoada. Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. Fecha aspas. Nossa cidade já é linda habitualmente, e os eventos que aqui acontecem só realçam a beleza da cidade e a união do povo. Para finalizar, eu quero parabenizar os organizadores do evento, em especial nosso prefeito Mário Wildemann. Convido você, que ainda não foi, a ir visitar nossa Páscoa em Blumenau. Você tem até dia 16 de abril para contemplar as decorações, artesanatos, vila gastronômica e brinquedos. Desejo uma boa tarde a todos e obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Gabriele Chaves, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a minha irmã, Maria Clara Chaves. Meu pronunciamento dessa semana será muito significativo para todos, pois acredito que não tenha uma pessoa aqui presente que não tenha frequentado uma escola, independente de quanto tempo essa instituição fez parte de sua vida. No último dia 15 de março, foi o Dia da Escola. Essa data tem como objetivo reforçar a importância que a escola tem para toda a sociedade, já que o seu papel é o de local de desenvolvimento e emancipação do indivíduo. O significado da escola seria instituição que fornece o processo de ensino com o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo em seus aspectos cultural, social e cognitivo. A escola é um importante local que permite o desenvolvimento intelectual, emocional e profissional de uma pessoa, dando a ela também ferramentas que a permitam desenvolver enquanto cidadã. Minha escola é um local que traz inúmeros significados. Além de ter o objetivo pedagógico, ela também proporciona inúmeras experiências. Uma delas é de eu estar aqui hoje.
ela também é imprescindível para que alguns colegas da minha turma consigam trabalhar como menor aprendiz e iniciar sua vida profissional. A escola é nossa segunda casa. Nos apresenta pessoas confiáveis, como alguém da família, amigos e momentos marcantes que levaremos para toda a vida. Sem contar a partir do momento do lanche, os eventos culturais e passeios pedagógicos que muitas vezes nos apresentam a lugares jamais vistos. É claro que na escola também podemos presenciar situações mais delicadas e não tão agradáveis, mas é ali mesmo que também observamos nossos erros e aprendemos a ser mais conscientes e responsáveis. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Ellen da Rocha Duarte de Almeida, da Escola de Educação Básica Quintino Bocaiúva, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas, vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Boa tarde a todos. Me chamo Ellen, estou aqui hoje para falar de um assunto de extrema importância e urgência. Gostaria de pedir a reativação da lombada eletrônica da rodovia João Carsten SC 421. Localizada em frente à Escola Quintino Bocaiúva e do Centro de Educação Infantil Anton Max, onde a soma de estudantes chega a 1.062 crianças. Esse pedido se dá à virtude de já terem ocorrido 3 atropelamentos nos anos anteriores, onde as 3 vítimas eram estudantes da Escola Básica Municipal Quintino Bocaiúva. As 3 vítimas sofreram graves lesões, e esses acidentes ocorreram na saída da escola, onde muitos alunos precisam atravessar a rodovia. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Emily Stephanie Ronchi, da Escola Básica Municipal Loricita Buman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial também a minha mãe, que se faz presente hoje. Boa tarde a todos. Mais de 40 metros de fiação de cobre foram levados do AGF, Ambulatório Geral da Família da Itopava, na madrugada da sexta-feira, dia 24 de março. A unidade fica localizada às margens da SC 108, no bairro Itopava Central, e já é a 6ª vez que a fiação é furtada. Devido a esse ato de vandalismo, o ambulatório ficou sem energia elétrica por um tempo e não conseguiu atender de forma apropriada a demanda de pessoas necessitadas. Não é de hoje que crimes desse gênero acontecem, e não apenas por aqui. Mas muitas vezes as pessoas não dão visibilidade a atos como esse por considerarem algo simples. Mas eles trazem muitos outros prejuízos além do financeiro. Como, por exemplo, esse posto de saúde, que é crucial para o atendimento de pessoas da comunidade e teve seu funcionamento afetado não apenas no atendimento das pessoas, mas também a sala de vacinas e medicações que precisam estar refrigeradas e conservadas. Gostaria de chamar a atenção a esse incidente para que providências sejam tomadas, como uma forma de proteger e identificar as fiações públicas durante receptação e vendas, ou então melhorias na segurança de estabelecimentos públicos. É um absurdo que, pela 6ª vez, mais dinheiro tenha que ser investido e a fiação tenha que ser reposta novamente, sendo que, logo, o local pode ser alvo de vandalismos como esse novamente. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Paula Rosa Maschio, da Escola de Educação Básica Hermann Hamann, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais da mesa diretora, colegas, vereadores mirins, o público e as pessoas que nos prestigiam pela TV. O meu assunto de hoje é a violência escolar. A violência escolar é um fenômeno preocupante no Brasil, que tem se agregando e assumindo diversas formas nas escolas, fazendo-se necessária uma investigação das perspectivas sociais, políticas e psicológicas, para que se possa ampliar a compreensão e fazer o uso do pensamento crítico sobre essas questões. A escola é vista como um centro de formação intelectual, de desenvolvimento e aprendizagem, um espaço constituído por segurança e proteção. Entretanto, atualmente existem situações de violência e desrespeito nas instituições. Elas ganham cada vez mais destaque nas mídias e pesquisas. O enfoque da mídia no assunto contribui para que os acontecimentos tenham mais visibilidade. As agressões nem sempre são físicas. Casos de violência psicológica são bem mais comuns e menosprezadas, pois constantemente são julgadas como brincadeiras. A hostilidade é comumente estimulada por meio de convívio em ambientes violentos. Os alunos absorvem para si a atmosfera ali presente, e o único modo que encontram é de se expressar, por meio de agressividade, ofensas e humilhações. Conceda a parte ao vereador Didio João Pereira. Com autorização do orador, ouço em a parte o vereador Didio. Vereadora Ana Paula, sobre esse caso de violência, eu acho que é muito interessante você trazer esse tema para cá, até porque, como o Samuel falou, a escola é só uma ampliação do que as pessoas têm em casa. Eu acho que esse trauma pode ser muito involutivo. Então, obrigado por trazer isso para a tribuna hoje. Continuando, os alunos absorvem para si a atmosfera ali presente e o único modo que encontram de se expressar é por meio de agressividade, ofensas e humilhações contra os colegas, professores e funcionários das instituições. A violência destrói o que ela pretende defender, a dignidade da vida e a liberdade humana. Muito obrigada pela atenção de todos. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador mirim Didio João Pereira, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, vereadora mirim Fernanda Pisque Matoso, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, Didio João Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial todas as autoridades aqui presentes hoje. Hoje, meu pronunciamento será sobre a participação dos alunos em sala de aula. Creio que é muito importante que os professores possam incluir mais seus alunos em suas aulas, fazendo delas mais interessantes e participativas, para que, assim, o jovem possa ter mais interesse pela escola e pelos ensinamentos das aulas. Isso não beneficia somente aos alunos, como também os professores, tornando, assim, seu trabalho mais fácil, já que o entendimento dos alunos será melhor e mais rápido. Hoje em dia, nós vemos esse desinteresse muito grande da parte das crianças e adolescentes pela escola. Isso se dá em virtude, talvez, do modo em que são passadas as matérias. E não se aplica a todos os professores, porque alguns deles já até adotaram esses métodos adaptados para cada tipo de aluno em suas diferentes idades e séries. Sei também que cada professor tem seu planejamento para trabalhar com cada conteúdo. Não quero dizer que isso é errado ou que tem que mudar. Afinal, qual seria a graça se todos os professores fossem iguais? Mas seria bom se pudessem incluir mais seus alunos nos conteúdos, dando explicações mais dinâmicas e de fácil entendimento, no sentido de não ficar só no teórico, mas com exemplos práticos, usados no dia a dia, para trazer o aluno para aquele mundo e onde isso vai ser usado na vida dele, que inclusive é a proposta da Gerar para o ensino médio, que já esteve aqui na Câmara de Vereadores, em uma sessão adulta. Às vezes, poderíamos utilizar a área externa, por exemplo, fora da sala de aula, com atividades diferenciadas, para que, dessa forma, o estudante se entretenha mais com a aula e, além de aprender, possa se divertir e, assim, criar um interesse maior pela escola. Mas é claro que isso tem que ser interessante para o professor também, de forma que não prejudique a sua aula. Sem a escola, não existiriam os professores. Sem os alunos, não existiriam a escola.
não existiria a escola, e sem os professores, os alunos não iriam aprender. Por isso, o ensino e a aprendizagem dos alunos devem ser valorizados e priorizados, assim como o respeito e o trabalho de um professor em sala de aula. Acredito que a ideia é muito interessante e fico feliz se puder ser realizada. Obrigada pela atenção de todos. Devolvo a palavra à presidente Fernanda Pisque Matoso para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 15 de 2023, vereador Samuel Velho Pereira Meira. O vereador mirim Samuel Velho Pereira Meira requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de disponibilização por parte da Secretaria do Estado da Educação de cercas ou grades de isolamento que demarquem um espaço de 15 por 15 para a Escola de Educação Básica Bruno Holtbaum. O pedido se faz necessário tendo em vista que a escola não tem refeitório para os alunos. Assim, se nota que muitos deles servem-se na cozinha e ficam andando pela escola deixando pratos e talheres largados. Muitas vezes esses talheres são quebrados, ocasionando, assim, risco para os alunos. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador mirim autor para realizar a defesa do seu requerimento. Bom, colegas vereadores mirins, peço a colaboração de todos e que votem favorável ao meu requerimento, porque, como já citado ali, nós não temos refeitório e muitas vezes eles levam os pratos para comer em outro lugar, deixando lá, esquecendo lá, onde, uma vez que eu estava presente, quebraram o prato e podendo machucar, assim, outros alunos que por ali passam. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 16 de 2023, vereadora Vitória Gabriele Bauer. A vereadora mirim Vitória Gabriele Bauer requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de se implementar um posto de saúde no bairro do Salto do Norte. O pedido se faz necessário tendo em vista que os moradores do bairro sofrem prejuízos como precisar se locomover até o bairro do Badenfurt para ter acesso ao posto de saúde, levando em consideração também o tempo gasto até lá, já que é um bairro com bastante trânsito, assim como o alto custo do combustível. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora mirim autora para realizar a defesa do seu requerimento. Colegas vereadores mirins, peço o voto favorável de todos ao meu requerimento, pois é de suma importância a implantação de um posto de saúde no bairro do Salto do Norte, para evitar prejuízos aos moradores do bairro. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 17 de 2023. Vereadora Fernanda Pisque Matoso. A vereadora mirim Júlia Eduarda Passo. Desculpa.
A vereadora Mirim Fernanda Pisque Matoso requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de realizar a manutenção dos banheiros da Escola Básica Municipal Machado de Assis. O pedido se faz necessário tendo em vista que os banheiros não estão em boas condições para o uso, já que alguns deles têm cabines com portas que não fecham. Alguém deseja discutir? Vou me dirigir agora à tribuna para fazer a defesa do meu requerimento. Colegas vereadores mirins, peço que votem favorável ao meu requerimento, tendo em vista que os alunos não precisam usar o banheiro da Escola Machado de Assis no estado em que eles se encontram. Até porque a gente vai no banheiro, a gente tem uma cabine específica para ir no banheiro justamente porque ninguém precisa ver a gente fazendo nossas necessidades especiais. Eu acho que uma porta que não fecha atrapalha muito nisso. Sem contar em pias que às vezes não fecham a água direito e a água fica pingando. O porta-papel para secar a mão, que às vezes está aberto e não dá para fechar, não dá para colocar papel, os alunos não secam as mãos. Todas essas coisas que interferem muito e, com certeza, atrapalham e não são nada agradáveis quando a gente vai fazer o uso do banheiro. Por isso, eu peço, por favor, que vocês votem favorável, porque eu acho que isso é muito importante, essa melhoria é muito importante para a minha escola. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 18 de 2023. Vereadora Júlia Eduarda Passel. A vereadora Mirim, Júlia Eduarda Passel, requer à mesa diretora Mirim que, após o ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de aquisição de novas portas para a Escola Básica Municipal Anita Garibaldi. O pedido se faz necessário tendo em vista que as portas da escola estão em um péssimo estado, já que são um modelo antigo. Algumas estão com algumas rachaduras, alguns rabiscos, o que deixa a imagem da escola deturpada. Eu gostaria de cumprimentar rapidamente a minha mãe, Rosilete Pisque, que está sentada aqui hoje. Alguém deseja discutir sobre o requerimento? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Colegas vereadores mirins, peço que votem favorável ao meu requerimento, pois quando você vai entrar numa sala, a primeira coisa que você vê é a porta, e as portas da minha escola estão em péssimo estado. Isso deixa a imagem da escola deturpada, como já foi dito. Além de que novas portas ofereceriam mais conforto e segurança aos alunos. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 19 de 2023. Vereadora Ana Paula Rosa Maschio. A vereadora Mirim, Ana Paula Rosa Maschio, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de realização de roçagem nas ruas do bairro do Nova Esperança. O pedido se faz necessário tendo em vista que as calçadas estão cobertas por mato, dificultando a passagem dos pedestres. Isso os leva a usarem a pista de rolamento dos carros. Essa situação pode causar acidentes com os veículos e também ao risco de animais peçonhentos, já que o mato está alto. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento.
Pedido de roçagem é urgente e necessário para as ruas do bairro da Nova Esperança, pois não se trata só de um requerimento, e também de um benefício. E é muito importante, porque vários pedestres têm que ficar andando na rua, porque o mato tomou conta das calçadas. Por isso, eu peço que votem a favor do meu requerimento. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 20 de 2023. Vereador Didio João Pereira. O vereador Mirim, Didio João Pereira, requer à mesa diretora Mirim que encaminhe pedido de providências no sentido de implantar balizas em frente à Escola Visconde de Itaunay. O pedido se faz necessário tendo em vista que os pais realizam a parada do automóvel de forma adjacente à entrada principal da escola, a fim do embarque e desembarque dos filhos, o que compromete o fluxo de alunos, motoristas e terceiros. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim Autor para realizar a defesa do seu requerimento. Eu queria pedir as fotos, por favor, TVL. Então, eu estou solicitando aqui a implantação de balizas, logo ali em frente ao portão principal da minha escola, porque os pais realizam a parada em frente à calçada e pode comprometer a vida de terceiros. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 21 de 2023, vereadora Ashley Dias. A vereadora Mirim, Ashley Dias Schutel, requer à mesa diretora Mirim que encaminhe pedido de providências no sentido de aumentar o policiamento na escola Jonas Rosário Coelho Neves, na rua Denis Diderot, número 125, bairro Fidelis. O pedido se faz necessário tendo em vista que recentemente ocorreram ameaças em redes sociais, levando a preocupação para toda a comunidade escolar. Assim, a presença da Polícia Militar traria tranquilidade aos pais, funcionários e alunos. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim Autora para realizar a defesa do seu requerimento. Colegas vereadores mirins, peço que aprovem o meu requerimento para estarmos evitando mais alguns acontecimentos, como ataques, e ajudando as escolas com mais segurança. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 22 de 2023, vereadora Ellen da Rocha Duarte. A vereadora Mirim, Ellen da Rocha Duarte de Almeida, requer à mesa diretora Mirim que encaminhe pedido de providências no sentido de reativar a lombada eletrônica localizada na rodovia João Karsten, SC 421. O pedido se faz necessário tendo em vista que recentemente ocorreram 3 atropelamentos na rodovia. Torna-se muito perigoso para os estudantes fazerem a travessia na saída da escola e a reativação da lombada traria mais segurança aos alunos e pedestres que passam pelo local. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim Autora para realizar a defesa do seu requerimento. Colegas vereadores mirins, peço que votem favorável, pois já ocorreu de 3 atropelamentos, as 3 vítimas sofreram graves lesões. Eu não tenho informações na época, porque eu estava nos anos iniciais, então não tenho vídeo, não tenho... Foi gravada uma entrevista, o jornal gravou uma entrevista com a mãe dessas vítimas, mas eu não tenho acesso. E os carros passam muito rápido, eles não param para os estudantes passar. Então, está se tornando bem perigoso, porque principalmente tem crianças da creche que precisam atravessar ali. Obrigada a todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação.
Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 23 de 2023. Vereadora Emily Stephanie Ronque. A vereadora Mirim Emily Stephanie Ronque requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de melhorias em relação aos buracos e desníveis na saída da rua Dr. Pedro Zimmermann e acesso ao AGF, Ambulatório Geral da Família, no bairro Itaupava Central. O pedido se faz necessário tendo em vista que os buracos na entrada e saída estão cada vez maiores e é um estabelecimento público que necessita de manutenção para o atendimento das pessoas. Em dias de chuva, os buracos enchem de água e o perigo de transitar é maior, além do desconforto que pode gerar a pessoas idosas ou com dores que passam a pé ou de carro por cima. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim autora para realizar a defesa do seu requerimento. Gostaria de solicitar as imagens à TVL. Colegas vereadores mirins gostariam que aprovassem o meu requerimento, porque mesmo que não seja muito visível nas imagens, esses buracos dificultam o acesso ao postinho de saúde e, principalmente em dias de chuva, é muito desconfortável para quem transita por ali. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 25 de 2023. Vereador César Augusto Hilger. O vereador Mirim César Augusto Hilger requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de disponibilização por parte da Secretaria de Estado da Educação dos uniformes dos Jogos da Primavera para a Escola de Educação Básica João Durval Miller. O pedido se faz necessário tendo em vista que a escola não tem os uniformes para o Jogo da Primavera, o que inviabiliza a participação do educandário na competição. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim autor para realizar a defesa do seu requerimento. Como eu disse no meu pronunciamento, é muito importante ter o esporte e a educação na vida de todo mundo, já que são muito importantes para a nossa vida. Então, um dos principais locais em que a gente estuda é na escola, e os Jogos da Primavera acontecem na escola. E tem muita gente que pode acabar se descobrindo em algum esporte e começando a praticar atividades físicas pelos Jogos da Primavera, que é um evento que promove. Então, peço que vocês votem favorável ao meu requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 26 de 2023. Vereador Arthur Felipe Uman Passig. O vereador Mirim Arthur Felipe Uman Passig requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de contratação de profissionais qualificados para a atuação na rede pública de ensino. O pedido se faz necessário tendo em vista que se faz urgente a presença de profissionais capacitados para atenderem a crescente demanda de trabalho no que tange a aspectos psicopedagógicos e psicológicos nos educandários do nosso município. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim autor para realizar a defesa do seu requerimento. O requerimento apresentado é uma mensagem de um pedido de quase socorro a nós que somos alunos. Nos últimos dias, podemos perceber algumas bárbares enfrentadas nas unidades escolares por alunos desorientados, sem perspectiva e sem estrutura familiar. Podemos nos perguntar, será que esse profissional será o suficiente para tantas dificuldades encontradas? Talvez não,
mas já era o primeiro passo e muitas vezes o único contato que o aluno da rede pública venha a ter, que poderá lhe orientar melhor no meio ambiente escolar e para o convívio social. Conto com o voto de todos. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 27 de 2023, vereadora Gabriele Chaves. A vereadora Mirim Gabriele Chaves requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, contrate um vigia para a Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré. O pedido se faz necessário, tendo em vista que a contratação do profissional em muito auxiliaria no deslocamento dos estudantes para a quadra de esporte, que fica do outro lado da rua da escola, além da questão do apoio na segurança do educandário. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Bom, o meu requerimento é sobre a contratação de um vigia para a nossa escola, para a minha escola. Essa contratação ajudaria na segurança dos estudantes no deslocamento da quadra para a escola ou da escola para a quadra, que, como mencionei em um dos meus pronunciamentos, fica no outro lado da rua. Gostaria que a TVL mostrasse o vídeo, por favor. Bom, aqui a gente vê as crianças mais pequenas indo para a quadra de areia ou para a quadra normal para jogar, para fazer as brincadeiras que eles gostam de fazer. Mas como podemos ver, é bem perigoso o caminho para a quadra, como tem o ponto de ônibus e ali tem um estacionamento por causa da nossa associação de moradores. Então, a gente acaba tendo que passar na rua e é perigoso tanto para nós, que somos maiores, e para as crianças que são menores, que ainda não sabem o perigo que estão correndo. Além de toda a situação apresentada nessa gravação, a solicitação do vigia também auxiliará na segurança e acompanhamento de quem entra e sai da nossa escola, da minha escola. Pois na minha instituição tem um consultório dentário que atende a comunidade e não só nós estudantes. Sendo assim, muitas pessoas desconhecidas têm livre acesso ao ambiente escolar. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Moção 2 de 2020. Opa, peraí. Aprovado e a Secretaria para Providências. Moção 2 de 2023, de autoria da Mesa Diretora Mirim. A Mesa Diretora Mirim requer, após ouvido o plenário, moção de apelo ao Governo do Estado de Santa Catarina. O presente pedido é feito diante da recente tragédia que assolou nosso município e visa reivindicar, junto às autoridades competentes, maior segurança para as escolas de Blumenau. Ademais, requisita, dentro das possibilidades, que seja incluída na grade curricular do ensino público de nosso Estado disciplina relacionada à saúde mental, com o intuito de se promover a compreensão das interações humanas e elementos relacionados à manutenção mental das pessoas. Alguém deseja discutir?
Com a palavra, o vereador mirim Didio João Pereira para realizar sua manifestação à moção. Então, eu solicitei essa discussão simplesmente para expressar aqui a minha ideia referente ao acontecimento da creche. Como eu já disse aqui muitas vezes e também no meu primeiro pronunciamento, a escola é um segundo lar para os jovens. E se não for, precisa ser. Mas a partir do momento que você tem medo de conviver em ambiente pedagógico, é impossível aprender. É impossível evoluir. Tendo em vista isso, eu agradeço a presidente pela aplicagem dessa moção de apelo. E, a partir de tudo isso, eu queria também parabenizar a professora da creche Cantinho Bom Pastor, Simone, que salvou a vida de muitos das crianças presentes na creche. E prestar também minhas condolências aos pais das vítimas e também aos outros frequentadores da creche pelo trauma. Até por conta desse trauma, a moção também é solicitar apoio psicoterapêutico. Mais uma vez, eu quero parabenizar a iniciativa da coordenação dos vereadores mirins. Agradeço a oportunidade de poder discutir aqui sobre isso. E a todos um bom dia e também uma feliz Páscoa. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão, agradecendo aos parentes, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária mirim, a realizar-se no dia 24 de abril, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Solicito neste momento, aos que aqui presentes, atenção para que possamos realizar 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas Bernardo Cunha Machado, Bernardo Paz da Cunha, Larissa Maia Toldo e Enzo Marchenzin Barbosa, bem como aos seus familiares e amigos.